perguntar: como lidar com a teologia da libertação que tem invadido a igreja? Pois bem, tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, basicamente são chamadas de teologia simplesmente porque são feitos por religiosos cristãos. Assim, a teologia da libertação, ela tem, geralmente, é uma ideologia defendida por determinado religioso, na maioria dos casos, cristãos. Por isso leva o nome Teologia da Libertação, porque, por exemplo, tem a Teologia da Libertação da Palestina, tem a Teologia da Libertação Asiática, a Teologia da Libertação da América do Sul, que é, vamos dizer assim, a original. Então, é um método de propagação ideológica que são esposados por religiosos quando eles veem a necessidade de um cunho social, especialmente um cunho de esquerda, em que defenda os pressupostos de Karl Marx, um estado macro, indivíduo mínimo. E a questão é que se existe alguma coisa de proveito positivo, no meu entendimento, tanto a teologia da libertação quanto a teologia da missão integral, não. Não com igreja, porque para a igreja os pressupostos são diferenciados. Então, você teve diversos agentes e diversos acontecimentos na história da humanidade que tiveram líderes cristãos que defendiam causas sociais, defendiam pobres. Os profetas em si defendiam pobres, mas não porque eles eram revolucionários, era esquerdista, ou poderia ser, claro que anacronicamente considerado marxistas, mas porque havia um desvio do Estado em relação à prática ao lidar com o povo, com a gestão. Então tivemos Martin Luther King, o George Miller, e tantos outros que abordaram de frente os grandes problemas sociais e lutaram sem necessariamente defender pressupostos marxistas, como defende a teologia da libertação. Um grande porém que a teologia da libertação, a hermenêutica dela, ela precisa ser diferenciada. Então, não compactua com a maioria da hermenêutica, ou seja, a teoria de interpretação, de entendimento dos textos bíblicos. Ele não é o mesmo. Eles vão olhar para um evento tanto na sociedade quanto nas escrituras e vão enxergar de uma forma diferente que um cristão tradicional certamente enxergaria, e adota uma pressuposição crítica, histórico-crítica, o que desfaz a questão do milagre. O milagre passa a ser apenas algo social, um construto sociopolítico. Então não tem um link, não dá liga à teologia da libertação na igreja. Então, assim como tanto a teologia da missão integral. Porque o foco da igreja não é esse. O foco da igreja não é resgatar o indivíduo da sociedade. O foco da igreja, o trabalho da igreja é resgatar, através do poder e senhorio de Jesus Cristo, o indivíduo do pecado, através da pregação da palavra. E
esse processo de justificação, santificação, vai levar esse indivíduo a se desenvolver socialmente também. Então, vai redundar num crescimento, num avanço social. E por quê? Porque ele vai ter que trabalhar. A Bíblia ordena que trabalhe, não seja pesado ao irmão. A Bíblia também ordena que cada um viva de acordo com a sua condição e cada um contribua de acordo com o que Deus lhe tem dado. Então, e que não também que trabalhe não seja pesado a seu irmão. Então, todos esses argumentos e toda a Bíblia ela vai apresentar uma concepção aqui sem exegese, sem fazer teorias sobre simplesmente o texto pelo texto. Texto direto, um texto claro. Se você quiser dar outro sentido, você vai ter que colocar uma série de ideologias dentro de um texto para fazer a explicação que o texto é claro. É trabalhar. Então, o cidadão que ele pode ter passado pelo infortúnio, ele está em desgraça socioeconômica, a Bíblia também ordena que os pares a oferecer ajuda, a visitá-lo na necessidade. Então, isso por si só, vivendo o cristianismo, ele não precisa de você fazer uma reflexão sobre. Simplesmente essa vivência automaticamente ela vai redundar no avanço social. Então, o cristianismo por si só, a questão da ética, do respeito, porque o outro tem a imago Dei, somos criatura, cada um tem um valor intrínseco diante de Deus e, portanto, a Bíblia manda até considerar uns aos outros, Paulo manda considerarmos uns aos outros superior a nós mesmos. Sendo assim, não é necessário você colocar, implementar uma ideologia, seja ela qual for, uma teoria hermenêutica, uma exegese rebuscada, para dizer que a Bíblia é socialista, que a Bíblia é de esquerda, que a Bíblia é de direita, é conservadora, é liberal. Não. O próprio texto, com relação a essas questões socioeconômicas, o texto é claro. Trabalhe. Se você passar necessidade, o seu irmão ele tem por obrigação sustentar a você, ajudá-lo, né? A você a sair dessa. E de outra forma, o trabalho não é o trabalho simplesmente para o indivíduo, mas o trabalho é para como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Isso é o que Paulo, lá na carta dele a Filemon, prescreve. E tratar um ao outro superior. Se tratarmos assim, não é necessário teoremas econômicos. E é isso.